isso aí, galera, mais um vídeo especial aqui pra vocês. E esse vídeo aí vai estar mais do que especial, pois é o último vídeo do ano. E eu vou estar fazendo ao contrário do que vocês vão estar vendo por aí. Eu não vou estar fazendo a retrospectiva de 2023, em sim de 2024. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque o conteúdo aqui vai estar bastante interessante. Mas vamos ao que realmente interessa aqui. Estamos nesse exato momento na primeira evento de reentrada que tem o Angel com Chrome. E essa informação guarde, porque vai ser muito interessante e importante também. Mas vamos começar pelo que realmente interessa aqui. Informações que vai dar embasamento a esse vídeo. 2 anos atrás eu estava fazendo, vou botar minha cara aqui. Fiz esse vídeo que eu vou estar deixando um link na descrição. E como vocês podem ver aqui, de 2021 até 2024. Pois o assunto desse vídeo é o que realmente interessa. Copa Star já completou 3 anos, né? E já está no 5º ano. E vamos que realmente interessa. 3 anos foi equivalente ao primeiro contrato do Copa Star junto com a IP de The King of Fighters. Mas assim que estava prestes a acabar, a Netmable veio junto à imprensa coreana, que ao que tudo indica, eles têm uma grande mais aproximação em relação a outros países, pelo menos ao que tudo indica, e divulgaram que renovaram novamente o contrato por mais 3 anos e que pelos cálculos que estavam em pleno 2021 combinava com 2024. Mas vamos que realmente interessa. Será que em 2024 vai ter, no caso assim, não vai ter rigorosamente nada, nem interessante, nem lucrativo, nem nenhuma onda de fights games que vai acabar aumentando assustadoramente o hype relacionado à franquia The King of Fighters? Vamos conferir aqui rapidinho. Uma informação relacionada diretamente ao The King of Fighters 15, último jogo da SNK, o mais recente pelo menos, não está oficialmente confirmada, porque ao que tudo indica, tem 100% de chances de eles estarem aguardando um grande evento, talvez a nível o mais próximo nível do Evo, e eu vou estar falando por quê. Mas ao que tudo indica, vai ter mais novamente 7 personagens, entre eles um boss de desafio gratuito que vai ter 2 formas. E se eles forem seguindo historicamente e também popularmente, o próximo boss com grande chance de aumentar o hype aqui dos jogadores do The King of Fighters é o bom e velho Orochi. E por último, cinema importante, recentemente em um grande evento aí que ocorreu agora em Los Angeles, dentre as participações tivemos não só a própria membros da SNK, e também temos um painel totalmente exclusivo mostrando uma das muitas multimídias que, como vocês podem ver aqui, ó, que vai ter filmes, animes, mangás, só que aqui teve limite de caracteres. Eles também confirmaram músicas e outras multimídias, fora que também eles estão planejando fazer jogos de mundo aberto e outras para aumentar mais ainda o impulsionamento da própria franquia The King of Fighters, fora que também Samurai Shodown e outros jogos como também o próprio Metal Slug, que também pertence oficialmente ao mundo do The King of Fighters. Aí, link também vou deixar na descrição, ou tá no cardzinho. Voltando com isso tudo, vamos agora que realmente interessa aqui, ó. Codex. Deixa aqui. Bora, descer tudo. The King of Fighters 15. Como vocês podem perceber aqui, todos os personagens são X. Só que não foi oficialmente, mas se eles quiserem fazer o que eles têm a possibilidade de estarem fazendo, eles teriam que em algum momento fazer exatamente o que eles fizeram, que é aumentar a possibilidade de personagens X se tornar personagem de um nível 90, pois de outra maneira todos esses personagens acabariam defasados, pois estamos em um ranqueamento superior ao X, que é o bom e velho Ultimate, que foi iniciado aqui, ó. Na verdade foi na atualização do SagaEst,
mas oficialmente foi na colaboração de Street Fighter 6. Tanto que agora, nesse exato momento, graças a essa atualização de personagens de ranqueamento, os personagens que foram os primeiros personagens X de colaboração do Street Fighter V, como também os personagens de Soul Calibur, o personagem, deixa eu ver outra colaboração, personagens do Virtua Fighter também se beneficiaram, personagens daqui, os próprios do aqui ó, Signature, Boy Syndromes e principalmente os personagens do próprio Coffee Star, exclusivos de evento, e também personagens ladies que eles vão com certeza absoluta fazer novas versões. E por isso mais importante, os personagens que também geram engajamento tanto quanto personagens ladies, que são os personagens com skins temáticas. E vamos que realmente interessa. Óbvio que o carro-chefe vai ser banner dos personagens Ultimate, como não poderia deixar de faltar, mas eles vão estar fazendo na medida possível, se eles quiserem também aumentar. Bora, meu filho, cadê? Aumentar o engajamento e também fazer com que os jogadores tenham a sensação de que os seus esforços não foram jogados fora. Eles vão estar, na medida do possível, acrescentando um banner junto em paralelo de personagens X, tendo reentrada para poder estar evoluindo, para estarem. Óbvio que vai faltar a característica dos Ultimate nos personagens X, mas pelo menos para estar completando pelo menos esses. A torre lá das ilusões, as torres temáticas de eventos exclusivos, várias, até aquele farm das novas cápsulas de experiências que são exclusivas para personagens já despertados com essas estrelas vermelhas. Todos esses personagens, incluindo personagens X, vão ser de suma importância. Então aqui, por muito baixo, já tendo aqui ó, um banner já em 20 dias, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 banners. Se eles fizerem por 20 dias, então vai ultrapassar mais de um ano. Fora que eu não contei Rugal, porque é o seguinte, eles podem estar fazendo algo especial, porque é o seguinte, como vocês sabem, o Rugal foi lançado junto com o Dolon. Só que se eles forem relançar o banner de Rugal, eles podem estar aproveitando, lançando no banner oficial lá do Gwent do The King of Fighters 15. E como esse Rugal é de evento e também o próprio Gwent já tem outra variação do boss de desafio, é bem provável que eles adicionem também dois personagens, um Ultimate e um X, relacionado ao evento. Então vamos aguardar. Seria extremamente interessante que eles lançassem no aniversário, né? Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Aí você tá querendo saber. Pronto, vocês falaram dos personagens e de algumas características interessantes, mas e colaboração, meus filhos? Cadê essa colaboração? Bom, como vocês repararam, pelo menos jogadores mais antigos repararam que no decorrer do tempo a quantidade de colaboração acabou diminuindo. Mas uma coisa que eu acabei notando, e bem provável que vocês, se vocês conferirem vocês mesmo a edição de cada colaboração que teve recentemente, eles acabaram diminuindo a colaboração com o passar do tempo, mas eles, na medida do possível, estavam como aqui, ó, o próprio Dead or Alive 6, o próprio Soul Calibur 6 e o Street Fighter, que vocês também estão confirmando aqui. Até o presente momento teve a última colaboração, foi do Tekken 7 novamente. Então, com o passar do tempo, a gente mesmo está procurando qualidade do que quantidade. Mas pelo menos na medida do possível, eles também estão procurando, assim, ó, como fizeram atualmente com a colaboração do Street Fighter 6, estarem implementando também os personagens de outras colaborações. E dessa vez foi de forma gratuita, né? Olha, ponto, né, mesmo. Aí que realmente interessa. Se for para ter colaboração agora, e for seguir o mesmo esquema de 2023, eles têm a possibilidade de 2 colaborações. Infelizmente. Mas, infelizmente também.
Você sabe muito bem o que vai lançar agora, dia 24 de janeiro, né? Sim, bom e velho Tekken 8, que tá deixando o pessoal fervorosa, que é o canonicamente rival nivelado do bom e velho Street Fighter 6, que tudo indica que, assim como o Street Fighter 6 ganhou de jogo do ano de 2023, o Tekken 8 ganha também como jogo de luta do ano do Tekken de 2024. E vamos aguardar. É o que tu indica, é o que tu indica. Então, nessa possibilidade temos o que? Pode ocorrer o retorno da colaboração do Celtic Knights, que inclusive está tendo agora a colaboração do Celtic Knights no novo jogo da NetMembro, o Tower of God New World. E, ao que tudo indica, 7 Pecados Capitais, que também são personagens em sua grande maioria fiéis, tem a possibilidade de estar retornando, porque agora em 2024 também vai estar lançando outro jogo da NetMembro, que é da temática do 7 DLC, só que ao contrário do Grand Cross, esse novo jogo é de mundo aberto. Estamos falando dos 7 Pecados Capitais Origens, que pelo menos no enredo do jogo é para se passar antes do Grand Cross. Mas nós jogadores já estamos totalmente cientes que segue o mesmo esquema do Mario Future Fight e do Mario Future Revolution, ou seja, jogos com a mesma temática, só que com totalmente diferentes. Ou que tudo indica, eles vão aproveitar e muito a nova franquia aí da Sete Valicins, que são dos 4 Cavaleiros, que tem entre eles o filho do Meliodas como protagonista, e também tem a participação especial do filho do Ban, né, que é o Lancelot, entre outros personagens aí. E tem uma... eu não vou dar spoiler não, assistam. A animação da temporada atual está muito superior da terceira temporada, que ficou extremamente famosa por motivos peculiares. Aí você está falando, tá, você falou da colaboração barata que vai retornar porque é produto da NetMembro. E a cara, eu acabei de dar spoiler, meus filhos, olha. Bom e velho, vou até mostrar aqui, ó. Tekken 8, que na medida do possível pode ficar triste aí, porque já que teve esses personagens, a NetMembro na medida do possível tá trazendo os personagens que nunca vieram em colaboração. Então falta o que? Dos clássicos, bem provável que venha o próprio King, falta Lau, falta quem? Falta o Gunjack, o Yoshimitsu, que muita gente sentiu falta. E é isso aí, velho. Tá, falta Asuka também, falta Jukazama, que bem provável que volte. Hulk personagens, e também vai vir níveis Ultimate, é o que não vai faltar. E esse foi o vídeo especial aí, retrospectiva de 2024, primeiro canal do mundo a fazer retrospectiva de um ano que nem começou ainda. Mas se você for hater ainda mais sendo hater fervoroso do The King of Fighters All Star, então pode, olha, começar a chorar aí, porque o primeiro indício para um jogo tá prestes a finalizar é o que realmente interessa, não ter atualização. E não só não ter atualização, como que realmente interessa, não ter ajustes dentro do jogo, porque o primeiro resquício assim de jogo tá para pré-cancelamento é simplesmente o abandono. E ao que tudo indica, o jogo não tá muito longe de estar abandonado, né? Pelo menos. E por último, é importante olhar aqui na minha agenda o que vou fazer aqui em 2024 mesmo. Em janeiro aí tem um grande evento, deixa eu ver, em junho, cobertura de um campeonato mundial. Muito bom. Sim, continua acompanhando o canal, porque já tive 2 confirmações muito boas relacionadas à nossa comunidade The King of Fighters. Mas vai ser assim, ó. Liga Esportes Brasil, tudo que for, todos os jogos que tiverem na sua grade principal, que entre elas o The King of Fighters All Star e The King of Fighters 15, eu vou estar, na medida do possível, estar empurrando junto com o próprio Yu-Gi-Oh!, junto com o próprio jogo do Bleach que vai lançar agora,
com o jogo do Sete Pecados Capitais Origens e com outro jogo aí que eu não posso dar spoiler, porque eu vou estar quebrando minha própria perna, né? Mas continua acompanhando no canal, porque novidades vai começar a partir agora, de janeiro, que é daqui a no mínimo 3 dias. Então, até a próxima, galera, e bom começo de ano, e bom Réveillon para todos vocês. Fui!